Bom dia para quem estiver me assistindo pela manhã, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você for assistir essa aula. Me chamo Glaucia Oliveira, eu sou assistente social, eu tenho mestrado em serviço social, atualmente curso doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e atuo no tribunal aqui do estado da Paraíba. Hoje nós vamos discutir uma temática extremamente importante para a nossa atuação, para o nosso processo de formação profissional, que é a política social. E aí nós vamos fazer uma série de reflexões que nós vamos dividir em alguns momentos e eu espero que vocês possam acompanhar. Se caso tiverem dúvidas, vocês podem trazer no fórum que eu e a nossa equipe estaremos disponíveis para esclarecer as dúvidas que vierem a surgir, tá? E aí, para introduzir um pouco essa reflexão, a nossa exposição ela vai estar dividida em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai trazer a exposição mais teórica, a reflexão sobre a política social, seu conceito, seus fundamentos econômicos, e posteriormente a gente traz uma reflexão associando a questões de concurso para que vocês tenham uma dimensão de como é que essas questões elas vão aparecer para vocês, como esse conteúdo ele vai se apresentar na forma de questões, de proposições nas provas de concurso as quais vocês irão realizar. E aí, para essas reflexões, a gente vai utilizar como referencial teórico, como referência bibliográfica, as autoras Elaine Bering e Vanette Boschetti, especialmente naquele livrinho que é base para o processo formativo de assistentes sociais, que é o livro Política Social, Fundamentos e História. Utilizaremos também o livro da professora Potiara Pereira, que é Política Social, Temas e Contextos, que é um texto também muito utilizado, entre outros artigos de Bering e de Boschetti, entre outros autores como o próprio José Paulo Neto, que fazem reflexões, bastante substanciais a respeito da política social, e a conexão, essa relação que a nossa profissão ela tem com essa temática. Então, para nós começarmos, esse debate, a gente traz uma compreensão de que a política social ela é matéria fundamental, matéria fundamental na formação profissional de assistentes sociais e o seu núcleo central, que são as políticas de seguridade social, como a gente identifica na Constituição Federal Brasileira de 88, são as nossas principais empregadoras, E aí é importante destacar que a política social como um componente curricular se inseriu no nosso currículo mínimo, nas discussões que foram realizadas no nosso processo formativo ao longo dos anos 70. Então, é muito recente ainda as reflexões que a nossa categoria profissional realiza sobre a política social. Claro que na década de 70, quando essas reflexões elas iniciaram, elas não eram
críticas como elas acontecem na atualidade, né, especialmente pelas inspirações da obra marxiana e da tradição marxista para a leitura, né, da formatação dessas políticas sociais. E aí, ela se coloca como um componente curricular, ou seja, como uma matéria central, né, na nossa formação, e está lá exposta nas nossas diretrizes curriculares de 1996, né, com seu conteúdo para direcionar, né, o nosso processo formativo, uma vez que quando a gente vai para o exercício profissional, né, quando a gente conclui a nossa graduação, as políticas sociais, seja no campo da assistência social, da educação, da saúde, da previdência social, são nossas principais empregadoras, né? E aí a gente identifica que há um vínculo estrutural entre a constituição das políticas sociais e o surgimento da nossa profissão, né? Na divisão social. A gente identifica que há um vínculo estrutural entre a constituição das políticas sociais e o surgimento da nossa profissão, né? Na divisão social e técnica do trabalho. E aí nós recuperamos até as reflexões de Yamamoto e Carvalho, naquele livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que a nossa profissão, né, ela se insere como uma daquelas profissões que vai trabalhar na formulação e execução de políticas sociais, né, especialmente aqui na sociedade brasileira, a partir da década de 30. Então, há uma estreita relação entre política social e também com a própria questão social, né? Nós não vamos aprofundar muito a respeito da questão social aqui nessa aula, porque nós já temos um módulo, né, que faz essa discussão, mas é impensável a nossa profissão sem refletir a respeito da questão social e suas manifestações, né, e como a política social ela se insere como uma das estratégias, né, como uma mediação para o enfrentamento das sequelas da questão social, certo? E aí, seguindo aqui com o nosso conteúdo, as políticas sociais, elas são próprias das formações econômico-sociais capitalistas contemporâneas, né, de ação e controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não satisfeitas pelo modo de produção capitalista, né? Então, quando a gente faz essa relação das políticas sociais com o contexto histórico, a gente pensa logo no modo de produção capitalista, né? Porque elas são impensáveis fora desse contexto histórico social, né? E elas surgem no modo de produção capitalista, né, para conter as expressões da questão social, né, que se expandem, que se ampliam em virtude do processo de exploração da força de trabalho pelo capitalismo, né? Ou seja, aquela relação
que Marx ele traz na obra dele, em que nós vemos aqui a riqueza que é socialmente produzida, ela é apropriada privadamente por um grupo minoritário, que é a burguesia, enquanto quem produz essa riqueza, né, que é a classe trabalhadora, ela vê suas condições de vida e de trabalho sendo cada vez mais precarizada, aviltada, né? E aí, aqui, as políticas sociais, elas entram nesse contexto, né, para atender, né, às satisfações, né, às exigências que também surgem das demandas do trabalho, como a gente vai refletir mais adiante, né? E aí, cada formação econômica, social, cada contexto, cada estado nacional ou cada país, né, ou nação, vai desenvolver formatações de políticas sociais distintas, né, de acordo com a conjuntura, de acordo com as correlações de forças, né, que cada contexto histórico, de que cada região, né, desenvolve. E aí, vejam só, prestem atenção nisso aqui, né, um elemento que, inclusive, a gente ressalta muito no nosso processo formativo, mas que é muito cobrado também nas questões de concurso, é que essa compreensão, né, de que as políticas sociais, elas se constituem como política de mediação entre as necessidades de valorização e acumulação do capital e as necessidades de manutenção da força de trabalho disponível para o mesmo, né? Ou seja, para o capitalismo. E aí é que a gente vê dois interesses, né, contrapostos, que vão se complementar para que as políticas sociais elas sejam formuladas e executadas, ou seja, para que a intervenção estatal ela se proceda, né, diante das manifestações da questão social que vão surgir nesse contexto, né, de revolução industrial, ou seja, de industrialismo nascente, né, da constituição de duas classes sociais, que é a burguesia e do proletariado, que vão trazer os seus antagonismos de classe à tona, né? E aí é que a gente vê dois interesses distintos, né, que vão ser colocados em evidência e que vão se conformar aqui em políticas sociais, né? Vejamos, a política social, ela não tem só um direcionamento, né? Ela não atende só a uma demanda ou a uma exigência, por exemplo, só a do capital ou só a do trabalho, que a gente já vê duas questões muito fortes presentes na sua requisição, que são as necessidades de valorizar e acumular o capital, né, de produzir mais riquezas, de explorar cada vez mais a força de trabalho e as necessidades da própria força de trabalho, ou seja, dos trabalhadores, né, em garantir condições melhores nas relações de trabalho, como também no âmbito de suas vidas. E aí, para que essas políticas sociais,
né, que vão se colocar na forma de serviços, de benefícios, de projetos e programas sociais, eles se conformem, as lutas sociais, né, as lutas da classe trabalhadora, elas vão ser extremamente importantes, como a gente assinalou aqui. As lutas empreendidas por essa classe, né, pela classe trabalhadora, têm impactos diretos na conformação das políticas sociais. E aí aqui a gente já identifica, né, que elas não surgem como uma benesse do capitalismo, mas elas surgem como uma estratégia de conter ou minimizar, né, os conflitos gerados pelas manifestações da questão social que se expressam aí na pobreza, na desigualdade crescente, na fome, na miserabilidade da classe trabalhadora, né? E aí, a gente até lembra daquela máxima, né, que os autores utilizam muito, em que se diz o seguinte, que nesse contexto em que a burguesia, né, a partir da intervenção estatal, ela conforma políticas sociais, né, para dar respostas a essas manifestações da questão social, a burguesia entrega os anéis para não perder os dedos, né? Porque essas lutas que vão surgir no bojo do capitalismo nascente, né, desse contexto de capitalismo concorrencial, né, dessa transição de capitalismo concorrencial para monopolista, coloca a classe trabalhadora como sujeito político, né? Então, para enfrentar esses desafios que vão ser colocados por essa pressão social da classe trabalhadora, né, as políticas sociais vão entrar aí como uma política para mediar esses interesses conflitantes. E aí cabe um destaque, né, muito importante nessas reflexões, que é a necessidade da gente refutar os extremismos e as dicotomias do economicismo e do politicismo acerca da definição de política social. Por quê? Né? O que seriam essas leituras extremistas e dicotômicas acerca da política social colocadas no bojo do economicismo e do politicismo? Seriam leituras em que entendem a política social ou apenas resultante dos interesses do capital ou resultantes apenas das demandas do trabalho ou da classe trabalhadora, né? E aí, essa leitura dicotômica, né, ou extremista, desconsidera, né, que as políticas sociais, elas atendem contraditoriamente a esses interesses dessas classes distintas, né? E aí não tem como a gente, pelo menos na perspectiva crítica, né, analisar a política social, né, sem levar em consideração esses determinantes, né, e essas questões. E a política social, ela não atende a um único interesse exclusivo, né? Só as demandas do capital ou só as demandas do trabalho, ok? E aí, vocês lembrem sempre dessas reflexões para quando vocês forem responder as questões. E aqui a gente traz uma citação
de Elaine Bering e de Vanette Bosquet, daquele livrinho da Biblioteca Básica, em que elas vão falar a respeito desse contexto histórico em que surge as políticas sociais, né? E com base na leitura da obra marxiana, que segundo elas é uma das chaves para entender essa relação entre questão social e política social. Vejamos o que as autoras dizem. Na segunda metade do século XIX, a força de trabalho reagia à exploração extenuante, ou seja, a superexploração do trabalho, né, exaustiva, esgotante, fundada na mais-valia absoluta, que é quando o capitalismo ele expropria a mais-valia, intensificando a jornada de trabalho, né? Aqui com a extensão do tempo de trabalho e também a exploração do trabalho de crianças, mulheres e idosos. E como a gente sabe, no contexto de nascente, né, do capitalismo, não havia uma separação, né, uma distinção de quem deveria trabalhar, do tempo de trabalho. Todos se inseriam no trabalho de forma indistinta, né? Seja crianças, mulheres, idosos. E aí as lutas de classes, ela irrompe contundente em todas as suas formas, expondo a questão social, ok? A luta dos trabalhadores com greves e manifestações em torno da jornada de trabalho e também sobre o valor da força de trabalho, que é o salário, né, que é o que é pago ao trabalhador, que deveria garantir os meios de subsistência necessários à manutenção do seu possuidor, o que tem a ver com as necessidades básicas com seu componente histórico e moral. E as estratégias burguesas para lidar com a pressão dos trabalhadores, que vão desde a requisição da repressão direta pelo Estado até concessões formais pontuais nas legislações fabris. E aí é que elas já trazem uma reflexão para a gente de que as lutas de classe que vão ser empreendidas aqui a partir da segunda metade do século XIX vão colocar na ordem do dia, né, esses conflitos, essas correlações de forças dos interesses dos trabalhadores em melhorar as relações de trabalho, seja no que se refere ao valor da força de trabalho, ao tempo que vai ser gasto, a quem vai trabalhar, né, nas grandes fábricas capitalistas, e no polo oposto, as estratégias burguesas que vão ser tomadas no campo da assistência, né, a esses trabalhadores sujeitos à condição de pauperismo, que e longe, né? Embaixo, lá no meio, aquela bacia branca. da repressão onde tem as broas. e no campo Onde tem as broas. de políticas sociais. Onde tá a broa tem biscoito lá. E aí, nesse contexto, né, as protoformas, como elas vão chamar, né, de políticas sociais, as iniciativas primeiras, elas vão ter esse caráter repressor, punitivo, a essa pressão social que a própria classe trabalhadora, né, vai empreender nesse contexto histórico, certo? E ainda conforme as autoras, né,
peguem suas canetinhas aí, anotem bem isso aqui. Conforme Elaine Bering, as políticas sociais, elas são concessões e conquistas, né? Tá aqui, né, esse atendimento a interesses conflitantes presente nisso. Concessões e conquistas mais ou menos elásticas, a depender da correlação de forças na luta política entre os interesses das classes sociais e seus segmentos envolvidos na questão. E aí é que a gente já vê, né, a superação daquela leitura dicotômica, né, que de um lado tem a leitura economicista e do outro politicista, de entender que ela atende só a demanda do capital, que se coloca como uma benesse, né, ou só as demandas do trabalho, né, pelas pressões sociais que são conquistas da classe trabalhadora. Elas são ambas as situações. São tanto concessões, né, das classes dirigentes, né, da classe burguesa, quanto conquistas da classe trabalhadora. E elas são elásticas porque, como nós temos aqui do lado direito, né, no nosso slide, elas podem se ampliar ou se restringir a depender do contexto histórico. E o que a autora vem dizer? Que no período de expansão, né, ou seja, no ciclo expansionista do capital, né, a margem de negociação ela se amplia. No contexto de recessão, ou seja, de retração da acumulação capitalista, ela se restringe. Então, as políticas sociais elas vão ampliar, né, seus auxílios, seus benefícios, a quantidade de pessoas que vai acessá-las no contexto de expansão do capital. Agora, quando o capital está num contexto de crise, né, e aí a gente pode dar aqui o exemplo da ofensiva neoliberal, as políticas sociais elas são responsabilizadas pela crise. E aí nós temos aí um enxugamento, né, dos recursos do fundo público direcionados para as políticas sociais, para o atendimento, né, dos interesses da classe trabalhadora, ok? E aí a autora continua, portanto, os ciclos econômicos do capital, né, que podem ser de expansionistas ou de recessão, que não se define por qualquer movimento natural, né, porque as crises elas não são naturais, elas são inerentes e fazem parte do capitalismo e da sua própria lógica contraditória, né, aqui da economia, mas pela interação de um conjunto de decisões ético-políticas e econômicas de homens de carne e osso, que balizam as possibilidades e os limites da política social. E o que isso vai implicar? Quando nas próximas aulas a gente for refletir a influência do liberalismo, da construção do estado de bem-estar social, do welfare state e do neoliberalismo, como isso traz repercussões para a formulação e para a execução das políticas sociais, né? Porque em cada contexto histórico, a depender
do ciclo que o capital se encontra, do ciclo econômico em que ele se coloca, seja expansionista ou restritivo, né, de restrição, de crise, né, as políticas sociais elas vão apresentar características específicas, ou seja, vão se ampliar ou vão se restringir a partir dos cortes de gastos. E quem pensa isso são homens de carne e osso, como diz a autora aqui, né? Porque passam por decisões dos grupos dominantes, hegemônicos nessa sociedade de classe, ok? E aí, as políticas sociais, né, questionando as tendências liberais aqui no final do século XIX, elas surgem a partir das lutas dos trabalhadores. Por quê? As ideias liberais, elas falam que as soluções para os problemas individuais e seus conflitos devem ser encontradas pela via do mercado e que individualmente os sujeitos devem resolver suas questões, né, para alcançar o bem comum. E a partir desse esforço individual a gente vai alcançar o bem comum no campo da coletividade. E as políticas sociais, elas se colocam aqui questionando essas ideias liberais, né? Porque as lutas dos trabalhadores, as lutas sociais, elas vão colocar completamente o oposto que as ideias liberais trazem, né? Elas vão trazer a compreensão de que o Estado, né? O Estado, ele precisa intervir nas expressões da questão social, ok? Para garantir até que o processo de produção e reprodução das relações sociais, né, ocorra da melhor forma para essa sociabilidade ela continuar inclusive vigente. E a Ibering e Bosquet, elas afirmam que o surgimento das políticas sociais ocorreu de forma gradual e diferenciada entre os países, dependendo dos movimentos da organização da classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das correlações de forças, né? E aí é que a gente faz uma reflexão a respeito de que cada contexto histórico, cada realidade nacional, ela vai trazer especificidades para a sua formação histórica, social e traz também diferenciações para conformação das políticas sociais, né? Então, no caso do Brasil, por exemplo, como a gente pode citar, que não vivenciamos a experiência do welfare state, né? A constituição das políticas sociais, como se deu aqui, já foi acontecer ainda tardiamente, nas 3 primeiras décadas do século XX, né? E aí, as características que elas adquirem, né, não vão ser completamente iguais às que nós temos nos países de capitalismo central, né? Pois na periferia do capital, nós temos aqui uma estreita relação com o capital internacional, né, e as suas imposições, certo? E aí nós
finalizamos aqui essa exposição. Agora, nesse momento, nesse bloco, a gente vai começar a responder as questões, né, e trazer os comentários, né, para nós refletirmos sobre o conteúdo que nós abordamos no bloco anterior, sobre a conceituação de política social, tá? E a gente vai fazer essa conexão entre as reflexões teóricas anteriores e as questões de concurso que vão ser expostas aqui. E aí nós temos aqui uma questão fresquinha, né, que é da IDECAM, e aí ela traz o seguinte no enunciado: sobre a relação entre política social e questão social, identifique a alternativa correta. No enunciado, na questão A, diz o seguinte: as políticas sociais são desdobramentos e respostas setorializadas e fragmentadas às expressões da questão social no capitalismo, que me parece que está correta até então, né? Mas vamos ver por que as demais não estariam corretas. Vamos lá. Letra B. As políticas sociais e a questão social nascem da própria sociedade e não, aqui a casquinha de banana, não guardam relação com a questão da desigualdade de classe. Totalmente contrário do que a gente acabou de refletir, né? Elas têm estreita relação com a questão da desigualdade de classe, né? Porque as políticas sociais, elas emergem, né, como estratégia de intervenção nas expressões da questão social na sociedade burguesa, porque essa desigualdade, ela vai se colocar de forma mais evidente, né? A classe trabalhadora vai reivindicar melhoria nas condições de vida e de trabalho. E aí, quando a gente pensa em política social, não tem como desarticular, né, dessa relação com a questão da desigualdade de classe. Por isso que está errado, ok? Então, a letra C. Ambas, tanto política social quanto questão social, né, se desenvolve no mesmo modo e no mesmo período, acompanhando a história do mundo. Não, tá errado. A questão social, né, ela se coloca a partir do conflito que surge, né, entre classe trabalhadora e burguesia, né, desse antagonismo de classe. E aí elas não surgem do mesmo modo, pelo contrário, cada uma tem sua especificidade. A questão social, ela expressa nessas mazelas que são inerentes à ordem burguesa, e a política social, ela vai se colocar como uma iniciativa posterior, né, depois que a sociedade burguesa está constituída, né, para enfrentar esses conflitos, né, esses desafios e desigualdades que vão sendo impostos pela ordem burguesa. Então, aqui estaria errado, né? Letra D. As políticas sociais do Brasil surgem sob forte contribuição com a origem das políticas sociais europeias, já nascendo sob os mantos do welfare state.
Primeiro, a gente tem que entender que o welfare state, né, ele se coloca no contexto das sociedades capitalistas centrais. Aqui no Brasil, nós não tivemos a constituição de um welfare state, então aqui a gente já vê que a questão ela se coloca incorreta, né? Por mais que nós tenhamos aqui influências, né, das políticas sociais do continente europeu para cá, mas a gente não pode pensar na constituição de um welfare state na sociedade brasileira, né? Nós tivemos aqui tentativas a partir da Constituição Federal de 88, né? Mas não temos essa forma, né, de organização da sociedade aqui no Brasil. Letra E. Ambas, tanto política social quanto questão social, são resultado das lutas engendradas pela burguesia. Aqui a pegadinha, né? Se fosse pela classe trabalhadora, talvez estivesse correto, mas não é pela burguesia, né? Tem também, né, os conflitos da burguesia aqui por detrás, mas não só da burguesia. Por isso que a questão que está correta é a letra A, certo? Que a gente vê, né, que ela vem bem completinha. Fala que são desdobramentos e respostas setorializadas, direcionadas aqui às expressões da questão social no capitalismo, ok? Então, aqui dá pra gente, né, acertar essa questão e passar para a reflexão aqui da próxima. Então, essa próxima questão, ela é da Sebrasp, né? E aí é fresquinha também, de 2024, ela fala o seguinte: acerca da política social e dos elementos constitutivos da inserção da profissão de assistente social no mundo do trabalho, julgue os itens a seguir. A política social apresenta caráter essencialmente contraditório ao se apresentar ao mesmo tempo como demanda do capital e demanda da luta da classe trabalhadora. E aí é que pede para assinalar se essa assertiva está certa ou se ela está errada. E aí, o que vocês consideram? Ela está correta. Por quê? Porque ela traz justamente aquela reflexão que nós abordamos no início da nossa exposição, em colocar, né, em abordar que a política social ela tem esse caráter contraditório, que é atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo e sob a mesma perspectiva, sob a mesma direção, as demandas do capital e também as demandas da luta da classe trabalhadora, porque ela não é uma benesse da ordem burguesa, ela é uma conquista que foi alcançada através das lutas empreendidas pela classe trabalhadora, né, que são vivenciadas na ordem burguesa e que a gente identifica que ao mesmo tempo que a sociedade ela se desenvolve, a riqueza que é socialmente produzida ela é apropriada
privadamente. E aí as desigualdades, né, que vão surgir aí nessa ordem, elas vão trazer para a ordem do dia a necessidade que o capital intervenha nessas expressões, ou seja, nessas manifestações da questão social, e aí aqui a política social vai se colocar, né, como uma grande estratégia que vai atender tanto essa demanda do capital de atender aos interesses da classe trabalhadora que está reivindicando por melhores condições de vida e de trabalho, ok? E aí aqui tá certa, né? Na próxima questão, a gente tem uma assertiva que é bem interessante da gente levar em consideração, que é para marcar certo ou errado também. No que concerne a políticas e benefícios sociais, julgue o item subsequente. As políticas sociais são espaços de disputas de poder e de tomadas de decisão e constituem elementos de um processo complexo e contraditório de regulação política e econômica das relações sociais. E aí, né? Tá correto? Por que essa questão está correta? Porque elas são, de fato, espaços de disputa de poder e de tomada de decisão, como a gente falou anteriormente, né? E que em contextos de retração, os investimentos em políticas sociais, eles diminuem. Em contextos de expansão do capital, ela se amplia, né? Considerando as demandas do trabalho, né, ou seja, da classe trabalhadora, e as lutas que vão ser empreendidas aqui, né, na disputa, né, por melhores condições de vida, de trabalho, por espaço, né, de acessar bens e serviços na ordem burguesa. E aí aqui são espaços de disputas de poder também, por quê? Porque no âmbito das políticas sociais a gente vai ver conflitos, né, dos interesses do capital que vão se colocar como numa perspectiva de roubar da política social os recursos que são direcionados para ela. E aí a gente chama isso desses recursos de fundo público, né? Quando a gente está refletindo sobre política social, a gente fala muito que o fundo público que deveria ser direcionado para as políticas sociais acaba, né, sendo muitas vezes utilizado, né, em prol dos interesses do capital. E aí a gente vai refletir um pouco mais adiante sobre isso quando a gente trouxer a discussão da financiarização e como isso impacta no investimento direcionado às políticas sociais. E aí aqui a gente percebe, né, essa relação conflituosa, né, essa relação de conflito de interesses que atravessam as políticas sociais. E aqui a resposta está correta. E aqui nós temos uma outra questão, mas aqui nós temos
que assinalar a alternativa incorreta. E aí, quando nós pegamos uma prova de concurso, é muito importante que a gente fique atento se ela se pede para a gente assinalar incorreto ou correto, tá? E aí, a alternativa, o enunciado fala o seguinte: acerca da política social, é incorreto afirmar que, letra A, né? Ela surge a partir do comunismo burguês nas relações econômicas e sociais entre a classe econômica e a classe dominada. Aqui já me parece que está errada, né? Mas vamos ver por que as outras estariam corretas. Diz aqui, na letra B, a política social está diretamente relacionada às necessidades básicas dos sujeitos versus o modo de produção capitalista. Verdade. Atua como política de mediação, aí lembra que a fala da Ivonete Boschetti, da Elaine Bering, entre a acumulação do capital e a manutenção da força de trabalho. Assim, o Estado tem o papel gerencialista entre a força de trabalho e o preço da mesma, tal como as condições para sua manutenção, né? Ou seja, aqui a gente vê que a questão está correta, porque está dizendo que a política social, ela se coloca como uma mediação entre o processo de acumulação de capital e de manutenção da força de trabalho, né, da classe trabalhadora. E dessa forma, a política social, ela se coloca como um espaço em que o Estado vai gerenciar, né, essas questões que estão relacionadas tanto à força de trabalho e à manutenção do preço da mesma. Por quê? É até interessante a gente lembrar aqui que quando nós formos discutir sobre a lei dos pobres, sobre as plataformas de política social, geralmente quando há intervenção do Estado, para garantir a manutenção da força de trabalho, as iniciativas que vão ser colocadas no âmbito da política social, elas não vão possibilitar que as satisfações das necessidades básicas dos sujeitos sejam atendidas exclusivamente no campo da política social. O que muitas vezes a política social se articula, né, a garantir que essa força de trabalho, tanto a ocupada quanto a que está excedente, ela consiga se reproduzir, mas que essa reprodução ela não impacte aqui no preço da força de trabalho, ou seja, vai garantir que o salário ele se mantenha, né, estável, né, se mantenha num padrão que garanta os mínimos sociais, mas que não garanta uma acumulação por parte da classe trabalhadora, né? E aí é que a gente vê a contradição que se coloca, né, na forma em que vai ser concedida, né, e concebida a própria política social. E aí é que essa aqui está certa, né? Então, me parece que aqui é errada a letra A. Vamos ver as outras alternativas.
Vamos ver aqui o que tem na letra D e na letra E. A letra D diz o seguinte, que a política social ganha o status de moderna lei dos pobres, uma vez que considera o assistencialismo como proteção para os pobres e miseráveis. Não é uma política para o desenvolvimento social, quiçá para a sua superação dos antagonismos de classe, que está correto, né? Porque aqui, quando ela fala que ganha o status de moderna lei dos pobres, porque a partir de 1834 a gente vai ter uma nova lei dos pobres, que vai trazer uma nova configuração para a política social. A gente vai destacar isso de forma mais detalhada no próximo bloco. E aí traz que considera o assistencialismo como proteção, justamente porque as primeiras iniciativas elas têm esse caráter pontual, assistencialista, de viés coercitivo para o trabalho, não tem um caráter completamente protecionista. Identifica a pobreza como natural, né? E não tem a perspectiva de superar os antagonismos de classe, pelo contrário, mas de garantir a sua reprodução, né? E aí essa aqui está correta. E a letra E? O que a letra E vai dizer aqui? Vamos dar uma olhadinha. Diz que a política social é vista nas melhores análises marxistas como um fenômeno contraditório. Isso que eu acabei de mencionar, né? Por quê? Ao mesmo tempo em que responde positivamente aos interesses dos representantes do trabalho, proporcionando-lhes ganhos reivindicados na luta constante contra o capital, também atende positivamente aos interesses dos representantes do capital, preservando o potencial produtivo da mão de obra, né? Que em outras palavras, aquilo que a gente mencionou anteriormente, que a política social, nas melhores análises, né, dos teóricos que seguem a linha da tradição marxista, refletem-na, né, sobre essa perspectiva de que a política social ela atende contraditoriamente aos interesses dos representantes, né, do trabalho, ou seja, da classe trabalhadora, e no polo oposto, né, do capital, que vai contribuir aqui para a reprodução da força de trabalho ativa e garantir, né, ativa e também a excedente, né, que sejam os aposentados, né, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência que acabam não se inserindo no mercado de trabalho também. E aí acaba preservando, né, e garantindo essa reprodução constante do processo produtivo sob a ordem burguesa. Por isso que a incorreta é aqui a letra A. Porque primeiro que a gente já vê de cara, né, que a partir do comunismo burguês, o comunismo não é burguês, né, ele é um modo de produção baseado, né, na socialização dos meios de produção. E aí é que a gente vê
né, que essa alternativa está incorreta e atende ao enunciado da questão, né? Então, vamos passar adiante. Se ficar alguma dúvida, né, vocês recorrem ao fórum para que a gente possa esclarecer posteriormente. Então, aqui é uma questão da UFG, né, de 2023, em que ela traz um trecho, né, de uma citação de Pereira, né, de Potiara. Diz o seguinte: segundo Pereira, o termo política social refere-se à política de ação que visa, mediante esforço organizado e pactuado, a atender necessidades sociais cujo propósito ultrapassa a iniciativa privada, individual e espontânea. E aí, a política social requer. Aí nós temos aqui 4 enunciados. Vamos ver aqui qual é que está correta. A política social requer decisão coletiva regida por princípios de justiça social. Parece que está correto. Letra B. Leis personalizadas que atendam necessidades singulares dos indivíduos. Não, porque não é leis personalizadas. Na verdade, as leis elas têm geralmente um caráter mais generalista, né? Nós temos leis específicas, mas elas não vão atender necessidades singulares, mas as necessidades da coletividade, né, que acabam afetando aqui a realidade também dos indivíduos. Então, essa aqui está errada. Letra C. Distanciamento do exercício do poder, né, por parte dos usuários. Aqui é totalmente oposto do que a gente vinha discutindo anteriormente, né? A política social não requer distanciamento, pelo contrário, ela envolve sim exercício de poder, tomada de decisão, né? E não só, né, dos usuários, mas dos sujeitos que planejam e que executam as políticas. Então, aqui está errado. Letra D. Relação harmoniosa da sociedade enquanto macroestrutura com o Estado. Pelo contrário, a política social, ela requer aqui organização política da classe trabalhadora, ela é atravessada pelos conflitos presentes na sociedade de classes, né? E desses conflitos que se colocam também como expressão no âmbito do Estado. Então, aqui a gente percebe que não é harmoniosa, né? Mas há aqui uma relação de conflitos e de interesses de classe, de correlação de forças, né? Então, a letra D também está errada. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra A, né? Como a gente identifica aqui. Essa aqui tá facinha, né? Dá para vocês responderem, né? E tirarem suas dúvidas
e perceberem como muitas vezes vem as casquinhas de banana aqui ao longo das questões, né? Mas ela ficou bem clara aqui pra gente. E aí a próxima questão diz o seguinte, né? Ao analisar as políticas sociais, a autora Ivanete Boschetti, ela afirma que, do ponto de vista histórico, é fundamental situar o surgimento da política social, relacionando-a com as expressões da questão social que determinaram sua origem e que, dialeticamente, também sofrem os efeitos da política social. Ou seja, há uma relação aqui que ela fala dialética entre o surgimento da política social articulado às expressões da questão social, ou seja, o seu enfrentamento, e que também determina sua origem, que dialeticamente a política social, né, e que a questão social ela vai impactando na política social, na forma em que ela vai sendo planejada, pensada, executada. Assim, a autora ela afirma que as políticas sociais devem ser relacionadas com as determinações econômicas em que, em cada momento histórico, atribuem caráter específico às políticas sociais, assumindo assim um caráter. A letra A, teórico-metodológico, histórico-estrutural, materialista histórico ou ético-político. Aqui a resposta correta é a letra B. Por quê? Quando a autora ela fala que precisa relacionar com as determinações econômicas de cada momento histórico, ela está falando desse caráter histórico e estrutural que a política social ela assume. Ou seja, a forma como as políticas sociais elas vão se conformar, ela está estreitamente relacionada a como se conformam, né, as determinações sociais e econômicas, né, como é que um momento histórico, né, como é que o contexto estrutural, macroestrutural, né, vai se colocar. E aí não tem como pensar, né, as políticas sociais, né, como elas vão se constituindo e como elas se expressam ao longo, né, do desenvolvimento histórico, sem fazer essa articulação, né? Por isso que a resposta aqui é histórica e estrutural, não teórico-metodológica, não é relacionada exclusivamente à teoria ou materialista histórico ou ético-político, né? É histórico e estrutural, que está falando, né, da determinação econômica, de momento histórico, ok? E aí, a questão ela reforça, né, essa necessidade de pensar, né, a perspectiva, né, histórica e estrutural, né, que as políticas sociais elas vão assumir, ok? E aí aqui a letra B. E aí a próxima questão, ela traz ainda, né, uma questão de Potiara que cai muito, né, nas provas de concurso.
Essa questão é da Fundatec. E aí diz o seguinte: nos termos de Potiara Pereira, na obra Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais, que é aquele livro clássico, né, do Cefes, que foi publicado em 2009, sobre Estado, é correto afirmar que... Então, não tem nem como a gente falar também de política social sem entender o Estado e como o Estado vai se desenvolvendo, como ele vai organizando a sua estrutura, como ele vai trazendo respostas, né? E aqui leia-se o Estado burguês, né, para as expressões da questão social, como é que vai atuar diante, né, das correlações de força presentes, né? Não tem como a gente pensar a política social dissociada da reflexão de Estado também. E a Potiara, ela traz essa compreensão. E aí ela diz o seguinte: é correto afirmar o quê sobre o Estado, né, com base nesse texto de Potiara? Até hoje, a letra A diz o seguinte: até hoje o Estado é um instrumento exclusivo da classe dominante. E aí, essa resposta está incorreta, porque como a gente reflete, né, desde o nosso processo de formação e até pela nossa atuação profissional, a gente identifica e consegue aqui, né, encontrar respostas para isso, e que não é um instrumento exclusivo das classes dominantes, né? O Estado, ele é o Estado burguês, mas ele é propenso, né, a absorver também demandas, né, da classe trabalhadora. E aí a gente pode falar que as políticas sociais, por exemplo, são expressão disso, né? Que ela acaba atendendo essas demandas da classe dominante, como também as demandas da classe trabalhadora, reivindicando aí, né, por respostas com base na situação, né, de pauperização em que se coloca. E aí a letra B diz o seguinte: existe o Estado, né? Existe de forma abstrata, ou seja, na base das ideias, assumindo sempre uma única configuração, que está totalmente errado. Por quê? Inclusive, a gente pode pensar Estado liberal, que é o Estado do liberalismo, o Estado do welfare state, né? Ou seja, o Estado de bem-estar, que é no contexto de expansão das políticas sociais, no segundo pós-guerra. Nós temos aqui o Estado neoliberal, né, que é o Estado que se fundamenta sua atuação na ofensiva neoliberal. Então, aqui a gente vê que essa alternativa está incorreta, né? Porque ele não assume uma única configuração. Aqui, a partir dos conflitos sociais, né, dos interesses e do contexto histórico, ele vai assumindo configurações diferentes, né? Aí a letra C diz o seguinte: além de ser um conceito complexo, verdade, é um fenômeno histórico e relacional. Então, até aqui está correto, né? Por quê? Aí vamos aqui ver o que tem de errado nas outras para a gente voltar aqui para essa letra C. Letra D diz o seguinte, que o Estado existe de forma absoluta
e inalterável a depender da situação e do período sócio-histórico. Pelo contrário, né? Então aqui está completamente errada. Inclusive tem uma articulação aqui com aquilo que a gente estava falando anteriormente, de que ele não é absoluto, né? Tem outros elementos aqui de intervenção na realidade para além, né, daquilo que se expressa no âmbito do Estado. E ele não é inalterável, pelo contrário, cuidado aqui com o prefixo, viu? Inalterável é que não se altera, né? Ao contrário, ele altera e ele é flexível, propenso, né, aberto a os conflitos que vão surgir no âmbito da sociedade de classe. Então, aquilo que se coloca, né, de reivindicação vai ser absorvido por ele, seja para dar respostas repressivas, né, policialescas, ou seja, para dar respostas no campo da política social, por exemplo, né? Então, essa aqui está errada. Letra E. É uma entidade desgarrada ou equidistante da sociedade, ou seja, afastada, apartada, dissociada da sociedade. Única força organizada e autossuficiente na sociedade. Essa questão aqui está completamente errada. Por quê? O Estado não tem como ser pensado desarticulado ou separado da sociedade, né? Porque o Estado e a sociedade, eles se articulam, né? É a sociedade que vai ditar o que é que o Estado, seja liberal, welfare state, o Estado neoliberal, né, vai utilizar como forma de intervenção aqui no âmbito da sociedade, da economia, da política, né? E ela não é a única força organizada. Vamos pensar aqui na organização da própria classe trabalhadora, né? Que no contexto atual, né, a gente vê uma fragilização dessa organização, mas não quer dizer que ela não exista, né? Por isso que a letra C está completamente correta, né? Porque o conceito de Estado é complexo, né? Não é unívoco e é um fenômeno histórico e relacional, ou seja, ele se relaciona com as relações sociais, ele é histórico, ele é mutável, ele é complexo, ok? Então, por isso que a resposta está aqui na letra C, que é a resposta correta, ok? A próxima questão também é da Fundatec e ela é uma questão para a gente completar, né, essas linhas aqui que estão em vermelho. Então, prestem atenção aqui, ó. Analise a citação abaixo, que é extraída do documento Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, que é do Conselho Federal de Serviço Social, que foi publicado em 2010, extremamente importante para a atuação na área da saúde. Diz o seguinte: a concepção de tracinho, que é para a gente completar, representa um dos maiores avanços da Constituição Federal de 88.
pensar aqui, é relacionada à política social. No que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da classe, qual classe? Aí, tracinho, trabalhadora burguesa, está inserida no capítulo da ordem social e é composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social. E aí, o que é? Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que se processaram. Nessa direção, destaca-se como significativo na concepção de seguridade social a universalização, a concepção de direito social e dever de quem? O Estatuto de Política Pública, a assistência social, a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e descentralizada, com ênfase na participação social e novos sujeitos sociais, com destaque para os conselhos e conferências. E aí, o que a gente completa aqui? No slide posterior, a gente traz as alternativas, né? Qual é a alternativa que preenche correta e respectivamente, ou seja, na ordem, as lacunas daquele trecho que a gente falou, né? Primeiro, a concepção de quê? Aí seria de assistência humanitária, de seguridade social. Qual seria? Né? O que se aproxima mais é a de seguridade social, né? Então, vamos ver aqui qual é a segunda, para complementar. Reivindicações da classe. Qual é a classe? Desculpa, gente. Proletária, sindicalizada, trabalhadora. Qual delas? Me parece que o que mais se aproxima é a trabalhadora, né? Então, aqui nós temos Seguridade Social e Trabalhadora. Então, aqui na A, e na B e na C tem, né? Aqui na B e na C. E aí, qual seria o último tracinho? Que é para completar. Concepção de direito social e dever de quem? Dever do ou da sociedade civil, da família ou do Estado? Dever do Estado, né? Então, o que mais se aproxima e que está correto é a letra C, né? Que é o que está completando aqui a nossa frase, ó. Seguridade social, que é o da classe trabalhadora. Aí vocês observam daí de casa. E do Estado. Completa bem direitinho, né? Então, a resposta correta é a letra C.
ok? Na próxima questão da FGV, ela pede o seguinte: ao analisar a relação entre, preste atenção, viu? Relação entre políticas sociais e serviço social, Raquel Raicheles, ela afirma que aquelas que as políticas sociais, viu? Constituem que as políticas sociais, aquelas que é a política social, presta atenção no enunciado para não errar a resposta. Que as políticas sociais se constituem matéria-prima fundamental para o trabalho do assistente social junto à população demandante dos serviços e direitos sociais, que é o que diz a letra A, né? A letra B diz o seguinte: as políticas sociais são a base da requisição do serviço social a partir da necessidade por parte de agentes profissionais de controlar a classe trabalhadora em suas reivindicações. Me parece que está correta não, né? Está dizendo aqui que a política social, ela surge como requisição dos assistentes sociais para controlar a classe trabalhadora. Parece que está errado, né? A gente volta já para a letra A, porque essa aqui parece uma questão complexa. Se você não, e é uma questão complexa. Se você não entender o enunciado que está posto aqui, né? A gente escorrega na casca de banana. Olha só como é que tá essa letra A. Eu deixei aqui para não comentar muito ela aprofundada agora para vocês verem, né? Ela é matéria-prima fundamental para o trabalho do assistente social, é a política social. Preste atenção, se é a política social, outra coisa. A mediação privilegiada, embora Vamos não deixar ela aí no mas essa de stand-by. bem. Letra C diz o seguinte: as políticas sociais se constituem política do Estado capitalista moderno na tentativa de controlar o operariado organizado, o que demanda um corpo profissional especializado. Também, mas demanda só isso, né? Então, não me parece que ela completa a questão. Letra D. A política social é a mediação privilegiada, embora não exclusiva, para o trabalho profissional e base institucional que impulsiona a profissionalização de assistentes sociais. Isso aqui me parece que está corretíssima, né? Vamos ver as demais. Letra E. A política social é a materialização do trabalho do assistente social nos diversos espaços socioocupacionais em que esse profissional está funcionalmente inserido. Olha, veja só. O trabalho profissional se materializa não pela política social. A gente vai ter exclusivamente, né? A gente vai ter vários outros elementos que vão materializar aqui
né, o trabalho do assistente social. E aqui não é que ele está funcionalmente inserido. Nós temos o nosso trabalho, ele vai se materializar através de instrumentos, através de técnicas, né, através de várias outras coisas, e não só a política social como um espaço de atuação, como a educação, a saúde. A gente pode atuar como, por exemplo, eu no judiciário, que não é vinculado diretamente, né, a uma política social. Lá no judiciário a gente não trabalha com a concessão de benefícios, de serviços sociais, por exemplo, né? E aí é interessante que a gente atente para essa questão aqui, porque ela deixa respostas bem ambíguas, né? Essa aqui não está articulada com o que está pedindo enunciado. Aí a letra, vamos voltar aqui para a letra A. Qual é a matéria-prima fundamental para o trabalho do assistente social? Vocês lembram daquela discussão que Mariuki Yamamoto desenvolve lá no livrinho dela, Pioneiro, Relações Sociais e Serviço Social, de que aqui a matéria-prima é a questão social, né? As expressões da questão social. E não as políticas sociais. As políticas sociais geralmente institucionalizadas, né, que se coloca como um CAPS, como um CRAS, um CRES, vai ser o local em que a gente vai lidar com essa matéria-prima, com essas expressões da questão social. Então essa aqui está incorreta. Não é a política social que é a matéria-prima fundamental para o trabalho, são as manifestações da questão social, tá? Por isso que essa está incorreta. E aí a resposta certa é a letra C, né? Por quê? Porque ela Opa, não. Letra D. É a letra D, minha gente. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Ui. É a letra D. Tinha colocado aqui errado. É a letra D. Por quê? Que fala na tentativa de controlar. Tá incorreto. É a letra D. Que a política social, ela é mediação privilegiada, né? Embora não exclusiva para o trabalho profissional. E base institucional que impulsiona a profissionalização de assistentes sociais. Corretíssima. Por quê? Porque, inclusive, quando a gente vai falar nos espaços socioocupacionais e qual é a política social, no caso, que mais insere, né, assistentes sociais atuando, é a política de assistência social. Então, a gente vê aqui, ó, ela não é exclusiva porque a gente não trabalha só no âmbito das políticas sociais, a gente tem outros espaços, como, por exemplo, eu citei o sócio jurídico, tem as organizações do chamado terceiro setor, ou sem fins lucrativos, que nem sempre elas desenvolvem políticas sociais públicas, elas desenvolvem políticas privadas em outros espaços, como recursos humanos, enfim, várias outras áreas que a gente pode se inserir também. Então, ela é mediação privilegiada, mas não é exclusiva, porque a gente pode se inserir em outros espaços institucionais. Mas ela se coloca
né, aqui como impulsionadora para essa profissionalização, né, do trabalho de assistentes sociais na ordem burguesa consolidada e madura, tá? Por isso que a resposta certa é a letra D, ok? E aí, gente, aqui, né, nesse momento, a gente encerra as reflexões